iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui no NEC TV. E recebendo a Marlisa, que é jornalista, que sempre tem trazido para nós algumas coisas interessantes. Então, seja bem-vindo, né, aqui ao nosso programa. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, hoje a nossa dúvida é referente a dois verbos, que eles têm uma grafia parecida, eles têm uma pronúncia parecida, mas assim, o significado a gente sabe que é bem diferente. São os verbos suar e soar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da conjugação deles, da forma de usar, alguns desvios que acontecem aí. Você já adiantou alguma coisa, que são realmente verbos escritos de forma bem semelhantes e também uma pronúncia também semelhante. Então, pode ser até que há um motivo de as pessoas trocarem, né? É muito comum, né, você ouvir aí a pessoa falar assim, que a sua mãe soa muito, né? O fulano soa muito. Okay? Quando está muito quente, né? Quando está muito quente, né? Você está percebendo que a pessoa, ele está falando de alguém que está escorrendo mesmo, né? Isso, ele estaria querendo usar o verbo suar. Então, o verbo suar, ele, de verdade, é esse verbo que, né, você vai utilizar nessas frases, né? Quando a pessoa está, às vezes, fazendo um trabalho que exige mais força, que exige mais correria. Então, ele pode dizer assim, o seu pai sua muito, né? Ele sua muito. Quer dizer, está correndo suor. De transpiração. De transpiração. Então, é feio mesmo quando a pessoa fala que ele soa, né? Isso, de verdade, ele não soa, ele sua. E que ele está escorrendo ali, né, por causa do calor, ou por causa do excesso de trabalho num lugar mais quente. Então, é bom que, olha só, fulano sua. Agora, o verbo soar, ele tem outro sentido. Ele vai causar sempre um barulho. Quer dizer, campainha soa, né? Quer dizer, fez um barulho, quer dizer, o sino, né? Soa. Portanto, esse verbo soar, ele vai se referir àquelas coisas que oferece para a gente um determinado barulho. Assim, né? Repetindo aí o soar o sino. Quer dizer, vai ter o barulho ali do sino. Então, são dois verbos que, veja só, o mais importante é você saber conjugá-los no presente do indicativo. Porque quando você conjuga o verbo suar no presente indicativo, está assim, eu suo, suas, né? Ele sua, suamos, suais e suam. E já o verbo soar soou, né? Aí, veja, já há uma diferença muito grande. E depois, como esses verbos são de primeira conjugação, que terminam em AR, né? Então, sua, suamos, o verbo soar, né? Vamos repetir o verbo soar. Soou, com dois Os. Soas, soa, soamos, soais e soam. Veja, está sempre o né, aparecendo aí, porque o verbo é soar. A conjugação do verbo, ele segue o verbo. Esse O vai aparecer aí, vão na aparecer conjugação. só as desinências verbais e, da mesma forma, o verbo suar, que veja, o suar, quer dizer, o SU, o U vai sempre aparecer nessa conjugação, né? Eu suo, tu suas, ele sua, nós suamos, vós suais, eles suam. Você preocupando aí com... Claro que existem outros tempos verbais, né, os modos verbais, mas é importante guardar aí esse presente indicativo que vai ficar fácil. Portanto, você está transpirando muito, você está suando.
Me lembrei agora de uma frase que as pessoas falam: quando eu fico muito nervoso, minha mão soa muito. Pois é. A mão vira sino, né? A Campainha. mão vai fazendo um barulho, a campainha. Começa a bater palma, o que é? Pois é. Então, as suas mãos suam muito, né? Suam. Então, de verdade, está molhada, né? Isso aí. Mas eu acredito que as pessoas podem, né, só ter um pouquinho de cuidado com isso. Só treinar um pouquinho também, treinar né? um pouquinho não é difícil, não. Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Nós agora vamos para a nossa placa, que traz uma variação pouco correta, né? Não sei se podemos dizer assim. Fecharemos, vou ler como está escrito. Faz a gentileza. Fecharemos às segundas-feiras, exceto feriado. Exceto, né? Exceto, né? Que é interessante. Olha, a sua placa, nós começaríamos aí com fecharemos. Veja que você acrescentou ali com um I e também um X. Veja, você está tratando aí do verbo fechar. Fechar é com CH, é F-E-C-H. Portanto, não é com X. Eu aconselho você tirar aí, que você está colocando aí uma coisa no futuro. Está parecendo que você não está fechando ainda. Você vai fechar. Então, seria interessante você colocar isso aí no presente indicativo, assim, fechamos. F-E-C-H-A-M-O-S, fechamos. Às, parabéns, aí você colocou a crase, está muito bem. Às segundas-feiras, está certinho. Aí, com segundas-feiras, né, tanto segunda quanto feiras vão para o plural, e tem um tracinho, aí está certo. Aí você colocou embaixo, exceto, né, XE, aí você vai, existe o X sim, mas está faltando uma letra C naquele meio, exceto feriado. Bom, de verdade aí a sua placa ficou meio confusa, porque veja só, você fala assim, nós fechamos, por exemplo, fechamos às segundas-feiras, exceto feriado. Isso significa que você abre a segunda-feira, sendo feriado, você abre, a coisa não está muito bem assim, você pode ter uma dúvida. Eu estou entendendo que você está querendo dizer que fechamos as segundas-feiras, exceto se for feriado, não é isso? Exceto se for feriado, você vai abrir. Sendo assim, né, você só corrigindo o que nós já falamos, tirar o I lá do fechar e colocar o CH, fechamos as segundas-feiras certinho, e exceto XCETO, exceto, aí pode colocar, exceto aos feriados, né, os feriados, que seria interessante, né, você até colocar o feriado aí no plural, porque aí você está obedecendo a todos os feriados. Significa que você vai abrir o seu comércio em todos os feriados. Muito obrigada, professor. Essa placa é bastante interessante mesmo. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma palavra ou alguma placa, pode enviar para esse endereço que está aparecendo aqui na tela, que vai ser um prazer poder responder, né, professor? Muito obrigado aí pela sua participação. Isso é muito interessante, né? Porque são as coisas que acontecem mesmo no cotidiano. As pessoas escrevem assim mesmo, né? As placas, a gente vê o caso da placa, né? Assim, com esses erros. Interessantes, né? Mas muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. E daqui a pouquinho estaremos recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras do Centro Universidade de Caratinga, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito da língua portuguesa. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho.
Estamos recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de Letras do Centro Universitário de Caratinga. E nós temos já falado aqui várias vezes já sobre algumas figuras de linguagem nesse processo de comunicação. Primeiro, professor, seja muito bem-vinda aí ao nosso programa. Obrigada, professor. É sempre um prazer, né, participar aqui do programa com o senhor. Hoje parece que você escolheu aí para falar sobre o cacófato, né? Essa cacofonia. Você veja que é uma palavra difícil até de ser pronunciada, não é isso? Então não deve ser uma coisa tão agradável, Muito né? boa, não. Então eu queria, né, ouvir o que você tem aí para falar para nós sobre a cacofonia dentro dessas figuras de linguagem. Isso é um vício de linguagem? Isso pode ser usado? Não pode? Como que é isso? Gostaria de ouvi-la. É isso mesmo, professor. Como o senhor disse, a cacofonia, ela é um vício de linguagem, ou seja, é um desvio de linguagem. E a cacofonia, ela é muito comum, né, na pronúncia, mas nada impede que ela seja transferida para o texto. Então, o que constitui a cacofonia? A cacofonia é a junção de uma palavra a outra, constituindo aí um som desagradável, né? Então, você usa a última sílaba de uma palavra, ligando a primeira de uma outra palavra, aí construindo, né, um som ruim. Quando nós falamos, por exemplo, ela machucou a boca dela, né? Se essa pronúncia não for uma pronúncia pausada, claramente eu terei aí, ela machucou a boca dela, né? Ou seja, cadela, eu juntei a última sílaba de boca com a próxima dela. E um som desagradável, e normalmente são palavras que se formam, até mesmo palavras obscenas, ruins. Isso ocorre muito na pronúncia, mas nada impede que isso ocorra também em textos literários. Nós temos um clássico, né, da língua portuguesa, que é um trecho de Camões, né, quando ele diz: alma minha gentil, que te partiste. Então, se não for pronunciado com uma pausa, a gente vai ter uma cacofonia, um termo ruim de se falar. Então, ocorre também na literatura, mas na linguagem do dia a dia é muito comum, né, usarmos expressões como temos por cabrita, né, formando aí cabrita, um porcada, né? Se tem aí a porcada, ela tinha muitas coisas, né? E até como por exemplo na vez passada, vespa assada, é uma coisa altamente ruim, né? Ao passo que, se fizermos uma pausa, claro, nós vamos amenizar essa cacofonia. De repente, quer dizer, não só a pausa, mas tentar trocar essa palavra, né? Sim. E acho curioso, parece que há casos que até dão um outro sentido, né? Eu estou me lembrando aqui, parece que é de José de Alencar, alguma coisa nesse sentido, que ele, ao viajar, deixou lá uma mala na pensão onde ele ficou, né, para depois. Aí ele fez a viagem, deixou uma mala, e quando voltou, procurou lá a senhora, dona da pensão, e falou assim: ô minha senhora, eu quero a mala. Eu quero amá-la, né? Então veja, olha a confusão que deve ter criado isso lá naquela época de José de Alencar, né? Quer dizer, até que explica que é amá-la, né? Então ele poderia ter usado aí, olha, só por gentileza me entregue a mala, né? Que eu deixei mala, aqui, né?
Sim. Mas eu quero amá-la, já pensou? Se a mulher fosse casada, aí era uma complicação danada, né? Cacofonia. Agora, com certeza, né, trocar a palavra é um recurso, ou acrescentar, como o senhor disse, né? Eu quero a minha mala, resolveria o problema. Só que na fala, isso às vezes não é possível, é algo muito de improviso. Agora, no texto, com certeza, nós temos como evitar esse vício de linguagem. Na escrita, é muito mais fácil, né, de evitar. Agora, na fala, caso isso não seja possível, uma pronúncia pausada vai com certeza contribuir para que a gente não construa esses sons ruins e desagradáveis como a cacofonia. Professora, importante aquilo que foi falado aí sobre essa cacofonia, mas assim, que conselho você daria para as pessoas que comumente usam essa figura de linguagem, né? Às vezes falando assim, e a boca dela é grande, né? Então veja, juntou aí a boca e dela acabou virando cadela, não é? Quer dizer, acaba sendo deprimente isso. Então, que conselho você daria para o interlocutor, para aquela pessoa que às vezes, comumente, às vezes falam isso sem pensar, né, sem meditar sobre o que está falando? Bom, eu diria o seguinte, professor, aquelas cacofonias clássicas, a gente já tem como fugir. Né? A boca dela, eu amo ela tinha. Essas já são conhecidas, né? Nós. Agora, acontecem cacofonias a todo momento, é impossível fugir delas. Um recurso que eu considero extremamente importante é a fala pausada. Então, em um determinado contexto em que você tem que se policiar, eu não posso cometer essa cacofonia. Então, naquele momento, falar pausadamente é um recurso bem interessante. Até o poema de Camões, né, ele falado pausadamente, tira esse efeito. Alma minha que te partiste. Então, você não comete essa cacofonia. Então, interessante na fala usar da pausa e no texto, é claro, fazer uma excelente revisão. A gente às vezes até ouve muito, né, quando a pessoa às vezes está se referindo ao hino nacional, né, fala assim, ao nosso hino, né, nosso hino. Nosso hino. Tá vendo? Quer dizer, é uma coisa... Se você falar rápido, nosso hino, mas nosso hino. Né? Portanto, a cacofonia é um vício de linguagem, é um desvio linguístico que nós temos que procurar fugir dele para ter uma comunicação livre desses sons desagradáveis. Agora, uma coisa curiosa, né, que nós temos aí a cacofonia, né, que é esse som ruim, né, que produz essa junção de o final de uma palavra com o início de outra, mas também nós temos aí, para salvar a pátria, a eufonia, não é isso? Que é o som agradável. Que é o som agradável, não é isso? Justamente. Pois é, então como que as pessoas podem fazer para, assim, estar sempre substituindo a cacofonia pela eufonia? Justamente isso que o senhor disse, né? Fazer a substituição. Eu acho que é bem, professor, pensar antes de falar. Eu acho que é um recurso bem interessante. Né? E fazer uma construção agradável, né? Com uma sonoridade agradável. Eu acho que vale aí a dica. É interessante, né? Quer dizer, falar mais devagar, não é isso? Tentar substituir. Eu acho que isso aí é um bom conselho para as pessoas. Sim. Quer dizer, quando a gente está falando, né? O cérebro tá ali trabalhando, produzindo, e a gente acaba descobrindo, isso, não posso passar por esse caminho, né? Eu tenho que ter um policiamento, né? A gente quer ser muito rápido, então engole os plurais, os R's finais, e também comete aí as indesejáveis cacofonias, né?
Então nós agradecemos aqui a presença, né, mais uma vez aí, né, tratando de um assunto interessante que é de uso muito comum entre as pessoas, mais afoitas, né, que fala muito rápido, e aí não dá tempo de raciocinar e acaba cometendo alguma cacofonia. Então nós agradecemos aí a sua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço aí participar mais uma vez do programa. Então nós estamos aqui encerrando o nosso programa e ao nosso telespectador, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo, se Deus assim nos permitir.